Eu sempre acreditei que, apesar das desavenças que a vida coloca no caminho, uma viagem em família tinha o poder de unir corações e dissolver rancores. Quando minha filha me ligou falando sobre aquela viagem para o exterior, eu não hesitei em aceitar, mesmo que dentro de mim ainda existisse uma pontada de insegurança. Era uma oportunidade rara de estar com ela, de talvez reconstruir uma relação que já vinha sendo corroída por comentários distantes e atitudes frias que eu fingia não perceber. Disseram que seria uma semana de descanso, de turismo, de celebração de conquistas. Eu, que há muito não tinha recursos para pensar em algo assim, fiquei comovido ao ouvir dela que cuidaria de tudo. Acreditei que, de alguma forma, aquilo era uma chance de reaproximação. No aeroporto, no dia da partida, já havia sinais de que a viagem não seria o que eu esperava. A filha, tão ocupada em postar fotos e mostrar ao mundo uma vida que parecia perfeita, mal trocou 2 frases comigo. O genro, por sua vez, sempre com aquele sorriso carregado de ironia, fez questão de me lembrar em tom de piada que não era para eu me perder como um velho desorientado, porque eles não teriam paciência para me procurar. Ri de nervoso, tentando disfarçar o incômodo, e aceitei o papel de acompanhante silencioso. Afinal, estava ali por eles, para compartilhar aquele momento, e não para causar atritos. O voo foi longo, e durante as horas de travessia, notei que, enquanto eles cochichavam entre si, planejando passeios e experiências, raramente incluíam meu nome na conversa. Quando perguntei sobre o roteiro, disseram apenas que eu fosse seguindo, que estava tudo sob controle. Aceitei, guardando as palavras atravessadas dentro do peito, porque acreditava que, ao pisar em solo estrangeiro, a magia da viagem mudaria tudo. Mas a magia nunca veio. Ao chegar, fui tomado por um frio que não estava apenas no ar gelado do país distante, mas também no jeito como fui recebido por eles. As primeiras caminhadas pelas ruas turísticas foram recheadas de momentos que deveriam ser de alegria. As luzes, as vitrines, os monumentos que eu só havia visto em fotografias, tudo se misturava diante dos meus olhos, mas em nenhum momento senti que pertencia de fato àquele grupo. Eles andavam sempre alguns passos à frente, como se o simples ritmo dos meus pés fosse incômodo. Quando me atrasava alguns segundos, o genro ria alto, chamando a atenção de estranhos, e dizia que parecia que estavam arrastando um peso morto. Minha filha, em vez de me defender, acompanhava a risada, como se fosse engraçado me diminuir diante de desconhecidos. Eu fingia sorrir, mas por dentro uma chama de tristeza começava a queimar. Nas refeições, o desprezo ganhava corpo em formas ainda mais visíveis. Ao escolhermos restaurantes, eles sempre buscavam opções caras, sofisticadas, que me deixavam constrangido ao ver os preços no cardápio. Quando sugeri algo mais simples, apenas ouvi que quem não pode se conforma em olhar. E ali estava eu, sentado, tentando mastigar a comida, enquanto sentia que, a cada garfada, engolia também um pedaço da minha dignidade. Foi nesse ponto que percebi que aquela viagem, longe de ser uma ponte para o afeto, estava se tornando um palco de pequenas crueldades. Mas mesmo em meio a tudo isso, meu coração insistia em acreditar. Dizia a mim mesmo que talvez fossem apenas brincadeiras mal interpretadas, que no fundo ainda havia amor escondido sob aquela camada de sarcasmo e egoísmo. Talvez estivessem apenas tensos com os gastos, cansados da viagem, e tudo passaria. A esperança de que minha filha, um dia, olharia para mim não como um fardo, mas como o pai que a criou com tanto esforço, ainda era maior do que a dor. No entanto, com cada dia que passava, os sinais se tornavam mais claros, como se estivessem preparando o terreno para algo ainda pior. Eu não podia prever o que viria, mas dentro de mim já havia uma inquietação, uma sensação de que aquele desprezo crescente não ficaria apenas nas piadas ou nos olhares atravessados. Era como se houvesse um plano em andamento, algo que ainda estava escondido nas sombras da viagem. E eu, sem perceber, caminhava cada vez mais perto de um abismo que não era físico, mas emocional, prestes a se abrir sob meus pés. Essa viagem, que começou como promessa de união, já se desenhava como um roteiro de desprezo.
E ainda assim, eu continuava tentando agarrar os últimos fios de esperança, sem saber que logo eles se transformariam em cordas cortadas, me deixando sozinho em um país estrangeiro, diante do abandono mais cruel que um pai poderia sofrer. Nos dias que se seguiram, a viagem foi tomando um tom cada vez mais amargo, como se cada instante fosse cuidadosamente planejado para me lembrar que eu não pertencia mais àquele círculo que outrora chamei de família. O desprezo que até então se escondia por trás de risadas e ironias começou a se revelar de maneira explícita, sem qualquer preocupação em mascarar a crueldade. No café da manhã do hotel, por exemplo, enquanto eu me servia com calma, observando a variedade de alimentos que raramente tinha a chance de provar, ouvi o genro comentar em voz alta, sem se importar que eu escutasse, que não entendia por que tinham trazido um velho para uma viagem que era para ser de diversão. Minha filha riu, como se aquilo fosse apenas uma piada inofensiva, mas o riso dela foi como uma faca cravada no peito. Eu não respondi. Apenas baixei os olhos para o prato, tentando encontrar forças no silêncio, ainda acreditando que o amor paternal poderia suportar até mesmo as maiores humilhações. As caminhadas pelas ruas históricas da cidade tornaram-se um desfile de desprezo. Enquanto eu tentava acompanhar o ritmo, observando cada detalhe arquitetônico com o encanto de quem nunca imaginou estar diante de algo tão grandioso, percebia olhares impacientes lançados sobre mim. Se me detinha por alguns segundos para admirar uma catedral ou uma praça, logo ouvia o genro dizer que eu estava atrapalhando, que era como carregar uma âncora em uma viagem que deveria ser leve. Minha filha, ao invés de me defender, ecoava a reclamação, como se estivesse exausta da simples presença do próprio pai. À noite, quando voltávamos para o quarto compartilhado, o silêncio dela era ainda mais cortante do que qualquer palavra. Os jantares se transformaram em espetáculos de constrangimento. Lembro-me de uma noite específica em que fomos a um restaurante luxuoso, com toalhas de linho e garçons em trajes impecáveis. Enquanto eles pediam vinhos caros e pratos sofisticados, eu preferia algo mais simples, não por falta de vontade, mas por um senso de modéstia que sempre carreguei comigo. Foi então que, diante do garçom, o genro disse em tom sarcástico que era melhor trazer um prato infantil para o vovô, porque ele não entenderia nada do cardápio. A gargalhada que se seguiu, inclusive da minha filha, ecoou pelas paredes do salão e me reduziu diante de estranhos que me olharam com uma mistura de pena e curiosidade. Eu me forcei a sorrir, como se também fosse parte da piada, mas por dentro senti que algo começava a se partir de forma irreversível. As fotos da viagem, que deveriam ser lembranças de momentos felizes, se tornaram outro instrumento de exclusão. A cada esquina, minha filha e o marido posavam, rindo, abraçados, mostrando ao mundo um amor perfeito e uma vida invejável. Eu ficava sempre de fora, como se minha presença fosse um erro que não cabia no enquadramento. Quando, em raros momentos, tentei me aproximar para estar em uma das fotos, eles inventavam desculpas, dizendo que não havia espaço, que a paisagem ficaria melhor sem uma figura estranha no meio. Aquilo me corroía, mas eu permanecia firme, convencido de que ainda poderia reverter aquela distância com paciência e carinho. Naquele período, comecei a perceber um padrão que até então me escapava. Todas as escolhas, desde os passeios até as refeições, eram feitas sem que eu fosse sequer consultado. Eu apenas acompanhava, como um figurante que tinha a obrigação de seguir o roteiro imposto pelos protagonistas. Se ousava opinar, era rapidamente silenciado com frases cortantes como "ninguém pediu sua opinião" ou "tenta não atrapalhar". Aos poucos, fui me tornando invisível, e essa invisibilidade era ainda mais dolorosa por ser fabricada por aqueles que deveriam me enxergar com amor. Mas o momento em que o desprezo deixou de ser disfarçado e se tornou escancarado ocorreu em uma noite de festa. Havíamos ido a um bar local, cheio de turistas, música alta e alegria. Eu, que nunca fui de frequentar lugares assim, fiquei sentado em um canto, observando. Em dado momento, ouvi claramente o genro dizer a um grupo de desconhecidos que eu era apenas um peso inútil que tinham decidido trazer para não parecer mal agradecidos, mas que, na verdade, não servia para nada.
Minha filha, ao invés de corrigir a crueldade, gargalhou e acrescentou que, ao voltar, eu seria devolvido para a vida pacata de sempre, porque era só isso que me restava. Naquele instante, senti que algo dentro de mim morreu. Não era apenas o riso dela que doía, mas a convicção com que ela me diminuía diante de estranhos, como se eu não fosse pai, como se fosse apenas um estorvo a ser descartado. Na volta para o hotel, tentei falar, expor como me sentia, mas fui interrompido com frieza. Ela me disse que eu precisava parar de drama, que ninguém tinha tempo para cuidar de um homem frágil e sensível demais. O genro completou dizendo que, se eu quisesse ser respeitado, deveria provar que ainda servia para alguma coisa. Aquela frase ficou martelando na minha mente, não como um desafio, mas como uma sentença cruel, como se minha existência estivesse sendo colocada em julgamento por aqueles que deveriam me oferecer acolhimento. Foi ali, naquela sucessão de dias em que o desprezo se tornou impossível de ignorar, que compreendi que algo muito maior estava sendo arquitetado. Não era apenas o acaso de comentários maldosos, mas uma construção deliberada de distanciamento, uma preparação para algo ainda mais doloroso. Eu ainda não sabia o que estava por vir, mas meu coração já pressentia a tempestade. Cada palavra, cada risada, cada olhar atravessado parecia ser um ensaio para o ato final de crueldade que em breve se revelaria. Era como se cada gesto, cada olhar e cada palavra nos dias anteriores tivesse servido apenas como ensaio para o que estava prestes a acontecer. Eu não percebia, mas a viagem tinha um destino oculto, muito mais amargo do que os cartões postais que meus olhos tentavam guardar como lembrança. Naquela manhã, eles estavam estranhamente animados, como se tivessem preparado algo divertido, mas no fundo havia uma tensão no ar. Um riso que não parecia espontâneo, e sim malicioso. Eu caminhava atrás deles, carregando a pequena mala que me restava, tentando não atrasar o passo quando, de repente, anunciaram que faríamos um passeio diferente, um desvio rápido antes de retornarmos ao hotel. Não desconfiei, afinal ainda me agarrava à esperança de que, em algum momento, minha filha lembraria que eu era pai, que havia em mim um coração que pulsava por ela, e que toda aquela frieza se dissiparia em um abraço. O carro alugado percorreu uma estrada estreita, ladeada por prédios desconhecidos e uma multidão que falava um idioma que eu mal compreendia. Eles cochichavam entre si, rindo de vez em quando, e eu, do banco de trás, apenas observava a paisagem que se transformava a cada quilômetro. Depois de um tempo, o veículo parou em uma região que não reconheci, distante dos pontos turísticos e afastada do conforto que até então servia como fachada daquela viagem. O genro desligou o motor, virou-se para mim e, com um sorriso carregado de escárnio, disse: "Desce. Vamos ver como você se vira sem ter como voltar." Achei que fosse uma piada, uma daquelas provocações cruéis às quais já havia me acostumado, mas quando minha filha riu e balançou a cabeça em concordância, senti que algo estava errado. Perguntei o motivo, se estavam falando sério, e foi então que ouvi as palavras que jamais esquecerei. "Você sempre disse que se virava sozinho, não disse? Então, mostra agora. Considera isso uma prova de que ainda serve para algo." Antes que eu pudesse reagir, a porta foi aberta e me empurraram para fora. Fiquei em pé na calçada, atônito, com a mala em mãos, olhando para eles, ainda esperando que rissem de verdade, que dissessem que era brincadeira, que voltassem atrás. Mas o que recebi foi o barulho seco da porta batendo e o ronco do motor quando aceleraram, deixando para trás apenas fumaça e um silêncio ensurdecedor. A sensação naquele instante foi de vazio absoluto. Não havia chão sob meus pés, não havia ar nos meus pulmões. Estava sozinho, em um país estrangeiro, sem conhecer a língua, sem dinheiro suficiente para sequer pegar um transporte de volta, sem saber a quem recorrer. Olhei ao redor e vi rostos que passavam apressados, indiferentes, cada um cuidando de sua vida, sem perceber que naquele exato momento um homem estava sendo arrancado do que restava de sua dignidade. O peso da mala parecia multiplicar, e minhas pernas tremiam. A mente, por alguns segundos, recusava-se a aceitar a realidade.
Era impossível acreditar que minha própria filha, aquela a quem dei amor, sustento e cuidado durante toda uma vida, havia me abandonado como se eu fosse um fardo sem valor. A primeira noite foi a mais cruel. Sem ter para onde ir, caminhei até que a exaustão me obrigou a sentar em uma praça, o vento frio atravessando o casaco fino que trazia. O banco duro tornou-se cama, e as luzes distantes de prédios e anúncios foram minha companhia. Enquanto eu tentava pregar os olhos, sentia cada palavra deles ecoando, zombando da minha impotência. Vamos ver como você se vira sem ter como voltar. Aquela frase girava em minha cabeça como um mantra de condenação, e a dor era tão intensa que mal percebia o desconforto físico. Com o amanhecer, vieram os primeiros sinais da realidade que eu teria de enfrentar. A fome começou a se instalar, e o dinheiro que restava era insuficiente para mais do que um lanche barato comprado em uma padaria qualquer. Tentei explicar minha situação em inglês fragmentado, mas os atendentes apenas acenavam com a cabeça, sem realmente compreender a gravidade do que dizia. Senti-me reduzido a nada, um estranho em terra alheia, dependente da piedade de desconhecidos. A cada tentativa de pedir ajuda, a vergonha me engolia, porque dentro de mim ecoava a voz cruel da minha filha, me lembrando que para ela eu já não era mais pai, apenas um estorvo descartado. Os dias que se seguiram foram uma mistura de desespero e instinto de sobrevivência. A cada esquina que virava, procurava um lugar para descansar, uma forma de prolongar o pouco que tinha. Vi outros homens na mesma condição, pessoas que, por diferentes motivos, haviam sido esquecidas pelo mundo, e me dei conta de que agora fazia parte desse grupo invisível. Eu, que tanto trabalhei, que sacrifiquei minha juventude para garantir um futuro digno para minha filha, estava reduzido a um exilado sem nome em uma terra estranha, vítima não de acidentes da vida, mas da traição daqueles que deveriam me proteger. O abandono não foi apenas físico, foi espiritual. Foi a certeza de que havia sido apagado da vida deles, como quem apaga uma palavra escrita a lápis em um caderno. Eles não se importavam se eu viveria ou morreria, e isso era a ferida mais profunda. Enquanto as horas passavam, eu me perguntava o que os levara a tamanha crueldade. Seria o dinheiro? O desejo de se livrar de qualquer responsabilidade? Ou simplesmente o prazer mórbido de ver até onde podiam me rebaixar? Não havia resposta. Apenas o eco de risadas que me perseguiam como fantasmas. Naquele momento, sentado em um banco de praça, frio e faminto, percebi que meu mundo havia sido quebrado em pedaços. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim começou a se acender, ainda frágil, mas teimoso. Um fio de sobrevivência, um instinto que dizia que, mesmo abandonado, eu não estava acabado. Ainda que tivesse perdido tudo, ainda que tivesse sido traído, havia em mim uma chama que insistia em não se apagar. Eu não sabia como, mas tinha a certeza de que aquele não seria meu fim. A primeira noite que passei sozinho em um país estrangeiro, sem um teto, sem uma voz conhecida e sem qualquer garantia de sobrevivência, foi uma experiência que marcou não apenas meu corpo, mas também minha alma. O frio não vinha apenas do vento cortante que atravessava minha roupa fina e me fazia tremer até os ossos, mas também do vazio deixado pela traição que ainda não conseguia assimilar. Cada vez que fechava os olhos, eu via o rosto da minha filha rindo ao lado do marido. O carro se afastando, as palavras cruéis ecoando. Vamos ver como você se vira sem ter como voltar. Era como se uma sombra se deitasse sobre mim, me sufocando com a lembrança de que não era mais visto como pai, mas como um peso descartável. Tentei dormir em um banco de praça, mas o sono não vinha. O medo de ser atacado, roubado ou simplesmente ignorado me mantinha desperto, olhando ao redor com olhos inquietos. Pessoas passavam apressadas, algumas olhavam com desconfiança, outras fingiam não me ver. E foi nesse anonimato absoluto que senti o primeiro impacto da solidão. Perceber que não era ninguém, que minha história, meus sacrifícios, minha paternidade não significavam nada ali. Era como se eu tivesse sido apagado do mundo no instante em que aquelas rodas giraram e o carro sumiu do meu campo de visão. No dia seguinte,
a fome se apresentou como uma ferida ainda mais profunda. Com o pouco dinheiro que restava, comprei um pedaço de pão e uma bebida quente em uma padaria onde ninguém entendia bem o que eu dizia, mas ainda assim me serviram com um olhar distante. Sentei em um canto, mastigando devagar, tentando prolongar ao máximo aquele alimento, e percebi o quanto estava vulnerável. Se aquele pedaço de pão acabasse, o que me restaria? Nunca imaginei que um homem que trabalhou a vida inteira, que pagou estudos, que deixou de ter luxos para garantir o mínimo de conforto para sua filha, pudesse se encontrar reduzido à miséria, sozinho em um país onde ninguém sequer pronunciava seu nome corretamente. Caminhei por ruas desconhecidas, tentando encontrar algum lugar onde pudesse pedir ajuda. Mas cada tentativa de me aproximar de alguém era recebida com desconfiança ou impaciência. Eu não dominava a língua, não sabia explicar o que tinha acontecido. Quando dizia que minha família havia me deixado, notava olhares de incredulidade, como se fosse impossível acreditar que uma filha e um genro pudessem abandonar alguém de propósito. Isso aumentava ainda mais a dor, porque a crueldade deles era tão grande que soava inverossímil até mesmo para estranhos. Com o cair da noite, encontrei um abrigo improvisado próximo a uma estação de trem, onde alguns homens e mulheres sem casa também buscavam refúgio. Eles me olharam com a mesma curiosidade que se olha para um intruso. Eu não me encaixava naquele mundo e ainda assim agora fazia parte dele. Um deles, com roupas rasgadas e olhar endurecido, me ofereceu um pedaço de fruta e apenas disse algumas palavras que não compreendi, mas o gesto me emocionou. Foi ali que percebi que, entre desconhecidos esquecidos pela sociedade, havia mais humanidade do que nas veias do sangue da minha própria filha. A solidão não era apenas física, mas moral. Eu estava cercado de gente e, ainda assim, era invisível. Cada olhar atravessado me dizia que eu não tinha mais identidade, que era apenas mais um corpo perdido no fluxo da cidade. Pensei em voltar ao aeroporto, mas logo percebi que seria impossível sem passaporte, sem dinheiro suficiente, sem sequer uma passagem garantida. A realidade se impunha como uma muralha. Eu estava preso naquela terra, confinado pela crueldade de quem deveria me estender a mão. Enquanto os dias passavam, a solidão se tornava uma companheira constante. Eu caminhava quilômetros a pé, procurando algum trabalho temporário, alguma atividade que me rendesse moedas para comprar comida. Aceitei carregar caixas em uma feira, limpei mesas em um café que me pagava em restos de comida, fiz pequenos favores para pessoas que mal sabiam meu nome. Cada tarefa era uma luta, e cada moeda parecia pesar tanto quanto uma barra de ouro, porque representava não apenas sobrevivência, mas a prova de que, apesar de abandonado, eu ainda podia resistir. À noite, quando o corpo doía e o sono finalmente chegava em algum canto improvisado, a mente me torturava. Revivia cenas da infância da minha filha, quando a carregava nos ombros, quando cantava para ela dormir, quando jurava a mim mesmo que faria de tudo para que tivesse uma vida melhor. E agora era justamente ela quem tinha me condenado ao esquecimento, quem havia me jogado no abismo da solidão em um país onde eu não passava de um estrangeiro inútil. O contraste entre o passado e o presente era insuportável e me fazia questionar se todo o meu esforço havia sido em vão. Mas, paradoxalmente, foi no choque dessa solidão que encontrei um fio de resistência. A cada humilhação, a cada noite mal dormida, a cada olhar de indiferença, comecei a sentir nascer em mim algo novo. Não era vingança ainda, mas uma determinação silenciosa de não sucumbir, de provar, nem que fosse para mim mesmo, que eu não era o homem inútil que eles imaginavam. A solidão me ensinava a olhar para dentro, a escavar forças que eu não sabia possuir. Ela me destruía, mas também me moldava. Foi nesse vazio absoluto, nesse silêncio cruel de um mundo que não me reconhecia, que tive o primeiro vislumbre de que algo poderia mudar. Eu não sabia quando, não sabia como, mas intuía que aquela solidão, tão insuportável nos primeiros dias, ainda seria o cenário de uma transformação inesperada. Porque mesmo reduzido a nada, eu ainda respirava. E enquanto houvesse fôlego, existia a chance de reescrever a história que eles acreditavam ter encerrado quando me abandonaram naquela calçada. Foram dias de fome, frio
e silêncio que me ensinaram o quanto um homem pode ser reduzido à sua essência quando perde tudo o que lhe dava sustentação. Eu já não era pai, já não era hóspede, já não era viajante, muito menos turista. Era apenas mais um corpo a vagar pelas ruas de uma cidade que não me reconhecia. Um estrangeiro com olhar cansado e passos vacilantes. A sobrevivência, que para tantos parece palavra distante, passou a ser minha única tarefa diária. E foi nesse contexto de absoluta desolação que descobri que, por mais cruel que fosse a realidade, ainda havia dentro de mim uma força escondida que se recusava a se entregar por completo. O dinheiro que restava havia acabado rapidamente, e percebi que, se não encontrasse uma forma de me manter, a fome me consumiria. Foi então que comecei a procurar qualquer atividade que me desse ao menos algumas moedas. Caminhei horas até encontrar uma feira livre, onde vi homens descarregando caixas e organizando frutas. Aproximei-me, gesticulando, tentando explicar que podia ajudar. Eles me olharam com desconfiança, mas um deles, talvez movido por cansaço ou compaixão, permitiu que eu carregasse algumas caixas em troca de poucas moedas. Foi um trabalho pesado, que me dobrou as costas e feriu as mãos. Mas cada moeda recebida ao final parecia um tesouro. Com elas, comprei pão e uma garrafa de água, e naquela noite, sentado no chão de uma rua lateral, saboreei aquele alimento como se fosse um banquete. Na manhã seguinte, procurei novamente por algum trabalho. Fui de porta em porta, até que em um pequeno café conseguiram entender meus gestos e aceitaram que eu limpasse mesas em troca de comida. Passei o dia recolhendo pratos, jogando fora restos de comida, varrendo o chão sujo de migalhas. Não me importava a humilhação, porque ao final me deram um prato de sopa quente, e aquele calor descendo pelo meu corpo cansado foi como renascer. Naquele instante percebi que, mesmo invisível, ainda podia lutar por mim. Ainda podia arrancar pequenas vitórias de uma vida que parecia determinada a me esmagar. Foi também nessa fase que conheci outros rostos esquecidos pela sociedade. Homens e mulheres que dormiam em estações, que viviam de restos, que também carregavam histórias que ninguém queria ouvir. Entre eles, não havia julgamento. Alguns partilhavam comigo um pedaço de pão duro, outros apenas o silêncio. Mas nesse silêncio havia mais respeito do que no riso cruel da minha filha e do meu genro. Percebi que naquele universo marginalizado, a solidariedade se manifestava em pequenos gestos, uma fruta dividida, uma manta compartilhada, um espaço no chão cedido para que eu pudesse me deitar. Essas pessoas, que nada tinham, ofereciam mais humanidade do que aqueles que tinham tudo. Cada dia era uma batalha contra a fome, o frio e o desespero. Eu improvisava formas de me aquecer, usava jornais velhos como cobertor, aprendia a caminhar com os olhos atentos para qualquer oportunidade de trabalho temporário. A cada moeda conquistada havia um sopro de dignidade, mas era impossível não sentir a dor da traição me corroendo por dentro. Durante as noites, quando me deitava sob as estrelas indiferentes, recordava os momentos em que segurei minha filha nos braços, quando prometi a mim mesmo que faria de tudo para que nunca lhe faltasse nada. E agora, era ela quem havia me condenado a esse destino. A ironia cruel da vida me feria mais do que o frio que enregelava meus ossos. Mas foi justamente nesse período de sobrevivência improvável que percebi algo que mudaria o rumo da minha história. A cada tarefa cumprida, a cada obstáculo vencido, eu sentia crescer em mim uma resistência que nunca havia conhecido. Não era apenas o instinto de sobreviver, era também o desejo de provar, nem que fosse para mim mesmo, que não era o homem inútil que eles acreditavam. A miséria, que parecia ser meu fim, começou a se transformar em escola. Aprendi a observar as pessoas, a compreender seus gestos, a encontrar caminhos em uma cidade que antes me parecia um labirinto. Foi em uma dessas jornadas que encontrei, por acaso, alguém que mudaria o curso de tudo. Estava ajudando a carregar mercadorias para dentro de uma pequena loja quando um homem bem vestido me observou. Ele se aproximou, perguntou algo em um idioma que não entendi, mas, ao perceber minha dificuldade, tentou em inglês. Consegui explicar de forma fragmentada que estava sozinho, que havia sido abandonado.
Ele me ouviu com atenção, sem o olhar de desdém que eu já estava acostumado a receber. Ao contrário, havia nos olhos dele algo diferente, como se reconhecesse em mim não apenas um mendigo, mas um ser humano em luta. Aquele encontro, que parecia banal, foi a primeira fagulha de esperança em meio ao caos. Eu ainda não sabia o que viria, mas algo dentro de mim me dizia que não era por acaso, que o acaso, às vezes, é a forma que a vida encontra de abrir uma brecha onde tudo parecia fechado. E enquanto me despedia daquele homem, com um agradecimento tímido, senti que talvez minha sobrevivência não fosse apenas improvável, mas o prelúdio de algo muito maior. Porque mesmo abandonado, mesmo esmagado pela crueldade, eu ainda estava de pé. E só o fato de continuar respirando, de resistir à fome e ao frio, era em si uma forma de vitória. A sobrevivência improvável se tornava, dia após dia, a prova de que eu não seria derrotado facilmente. E no fundo do meu coração, começava a nascer a intuição de que aquele fio de vida, tão frágil, em breve seria puxado para me levar a um destino que nem mesmo minha filha e o marido poderiam imaginar. Os dias haviam se transformado em uma sequência de sobrevivência crua, onde cada passo era um ato de resistência e cada noite um desafio de fé em mim mesmo. Eu já me acostumara a viver com pouco, a dormir em cantos improvisados e a aceitar trabalhos temporários em troca de comida ou algumas moedas. Meu corpo já não reclamava das dores como antes, e minha mente, embora marcada pela humilhação, começava a encontrar uma estranha paz no silêncio. Era como se, ao ser reduzido a nada, eu tivesse reencontrado uma força que desconhecia. Foi nesse estado de vulnerabilidade e resiliência que o acaso se apresentou, não como milagre imediato, mas como uma abertura sutil de caminhos que mudariam para sempre o rumo da minha vida. Naquela manhã, o frio parecia mais intenso e meus pés doíam de tanto caminhar sem destino. Parei diante de uma construção imponente, um prédio moderno que destoava da simplicidade das ruas vizinhas. Do lado de fora, homens descarregavam caixas pesadas e instintivamente me aproximei. Um deles me olhou com desconfiança, mas antes que eu pudesse ser afastado, um senhor de terno escuro saiu pela porta de vidro, observando a cena com atenção. Ele não parecia apenas um cliente ou visitante, mas alguém de importância. Quando seus olhos cruzaram com os meus, senti que havia algo diferente naquele olhar. Não havia desdém, apenas curiosidade. Ele se aproximou e disse algo que não compreendi de imediato. Fiz um gesto, mostrando que não dominava o idioma local, e ele, em inglês, perguntou de onde eu vinha. Contei de forma breve, com as palavras que consegui organizar, que era estrangeiro, que havia perdido minha família ali e que estava tentando sobreviver. Por um instante, temi que risse de mim ou simplesmente se afastasse, como tantos outros fizeram. Mas, em vez disso, ele me observou em silêncio e chamou um de seus assistentes. Mandou que me dessem água e um pão, enquanto me convidava para entrar. Atravessar aquelas portas de vidro foi como passar de um mundo a outro. O interior era sofisticado, repleto de livros, quadros e pessoas trabalhando. Senti-me deslocado, sujo e indigno de estar ali, mas ele não parecia se importar. Perguntou minha idade, perguntou sobre minha vida anterior, sobre o que eu fazia no meu país. Contei que havia sido trabalhador por toda a vida, que criara minha filha sozinho após a morte da mãe dela, que sacrificara meus sonhos para garantir os dela. Enquanto falava, vi em seus olhos um brilho de respeito, como se reconhecesse naquela história algo de nobre, algo que ninguém mais enxergava. Depois de me ouvir, ele me disse que possuía uma organização que ajudava pessoas em situação de vulnerabilidade e que, de certa forma, acreditava no valor das histórias de vida como exemplo de resistência. Propôs que eu ficasse ali ajudando em pequenas tarefas, não como esmola, mas como parte de um programa de reinserção. Aceitei sem hesitar, e naquele instante senti como se o destino, finalmente, tivesse decidido me oferecer uma segunda chance. Os primeiros dias não foram fáceis. Eu ainda carregava a vergonha de ter sido reduzido à miséria, e cada gesto de bondade parecia um lembrete da humilhação que vivi. Mas aos poucos, percebi que ali
Não havia espaço para zombarias ou desprezo. As pessoas que trabalhavam naquele lugar me tratavam com dignidade, como se eu fosse parte de algo maior. Aprendi a organizar documentos, a ajudar em pequenos reparos, até mesmo a colaborar em palestras, onde minha experiência de vida era usada como exemplo de perseverança. Era estranho, quase surreal, perceber que justamente a dor que quase me destruiu agora era a base de um novo papel que começava a assumir. Foi em uma dessas palestras que tudo realmente mudou. Fui convidado a contar minha história para um grupo de jovens e, embora a vergonha me consumisse, decidi falar a verdade. Narrei o abandono, a solidão, as noites ao relento, mas também falei da força silenciosa que descobri dentro de mim, daquela centelha que me manteve vivo quando tudo parecia perdido. Ao terminar, percebi que havia lágrimas nos olhos de alguns, e o silêncio respeitoso que se seguiu foi a primeira validação que recebi em muito tempo. Ali compreendi que minha voz, antes sufocada, agora podia ser escutada e, mais do que isso, podia inspirar. A partir desse momento, comecei a ser chamado para outros encontros, outras conversas, até que minha história ganhou espaço em pequenos jornais locais. Não era a fama que eu buscava, mas reconhecimento, e o acaso havia me colocado no caminho de pessoas que enxergavam valor onde minha própria filha enxergara apenas peso. Era como se o universo, em sua lógica misteriosa, estivesse reequilibrando a balança da injustiça. Lembro-me de uma tarde em especial, quando, ao sair de uma dessas reuniões, vi meu reflexo em uma vitrine. O homem que me encarava ainda tinha as marcas do cansaço e do abandono, mas havia nos olhos dele algo novo, uma firmeza, uma convicção de que a vida não terminara no momento em que fui deixado na calçada. Pelo contrário, aquele havia sido o início de uma transformação que agora começava a florescer. E foi assim, guiado pelo acaso, que se transformou em oportunidade, que deixei de ser apenas o estrangeiro abandonado para me tornar alguém novamente digno de ser ouvido. Eu ainda não sabia o quanto essa nova trajetória iria repercutir. Nem imaginava que um mês depois, minha imagem estaria estampada em noticiários, chocando aqueles que acreditaram que haviam me destruído para sempre. Mas no fundo do meu coração, já sentia que a vida, com toda a sua dureza, havia decidido me devolver algo que jamais deveria ter me sido tirado: a dignidade. O acaso havia me tirado da beira do abismo, mas foi a constância, a perseverança silenciosa de cada dia que começou a moldar em mim uma nova existência. Quando aceitei o convite para ajudar naquela organização, não imaginava que aquele seria o primeiro degrau de uma escada que me levaria a um lugar que eu nunca ousara sonhar. No início, eu era apenas um homem carregando caixas, limpando mesas, cumprindo pequenas funções que pareciam insignificantes. Mas cada gesto era feito com uma dedicação que vinha não do desejo de reconhecimento, mas da necessidade de provar a mim mesmo que ainda era capaz, que ainda tinha valor. E foi essa dedicação, discreta, mas incansável, que chamou a atenção daqueles que me observavam em silêncio. Com o passar das semanas, o Senhor que havia me estendido a mão começou a confiar em mim para tarefas maiores. Cuidar de registros, organizar papéis, acompanhar encontros. Eu, que já me via como alguém invisível, comecei a perceber que minha presença tinha peso, que minha opinião, ainda que simples, era escutada. Aos poucos, aprendi palavras novas do idioma local, ensaiei frases, e mesmo com meu sotaque carregado e minhas falhas, havia quem me ouvisse com respeito. Era estranho, quase inacreditável, sentir que eu, o homem abandonado na calçada como um estorvo, agora era convidado a sentar em mesas de discussão, a contribuir com minha visão de mundo. O marco definitivo dessa transformação veio quando fui convidado a contar minha história em um evento público maior, promovido pela própria organização. No início hesitei, sentindo o peso da vergonha ainda colada à pele. Mas, ao subir naquele palco improvisado e ver tantas pessoas aguardando, compreendi que não era mais apenas sobre mim. Era sobre todos aqueles que, como eu, haviam sido esquecidos, descartados, silenciados. Então falei.
Contei sobre a viagem, sobre o abandono cruel, sobre as noites no frio e a fome que quase me derrubou. Contei também sobre os gestos de bondade inesperada, sobre como a vida pode se reerguer mesmo quando parece ter sido destruída. E enquanto falava, percebi que os olhos do público refletiam não pena, mas admiração. No final da palestra, fui aplaudido de pé. Eu, que um mês antes vagava pelas ruas em busca de restos de comida, agora era visto como símbolo de resistência. Jornalistas presentes quiseram me entrevistar, e minha história ganhou páginas em jornais locais. Não era a fama que me importava, mas a consciência de que, finalmente, minha voz estava sendo ouvida. Era como se o destino tivesse me dado a chance de transformar a humilhação em testemunho, e eu agarrei essa chance com todas as forças que restavam. A partir dali, os convites se multiplicaram. Universidades, centros comunitários, programas de rádio. Eu, um homem comum, me tornara de repente uma referência, alguém cuja trajetória servia de exemplo. Era um paradoxo cruel e belo ao mesmo tempo. A filha que me abandonou queria que eu desaparecesse no anonimato da miséria, mas justamente esse abandono havia me colocado no caminho de uma visibilidade que jamais imaginei. Eu não procurava vingança direta, mas cada vez que lembrava do rosto dela e do genro, entendia que a vida estava escrevendo uma resposta mais poderosa do que qualquer palavra que eu pudesse dizer. A organização, vendo minha dedicação e o impacto da minha história, me ofereceu um posto oficial. Passei a trabalhar não apenas como ajudante, mas como orientador para outros em situação de vulnerabilidade. Tornara-me aquilo que jamais pensei ser, uma ponte entre a dor e a esperança. A cada pessoa que me ouvia, a cada vida tocada pelo meu relato, sentia que uma parte da ferida em mim também se curava. Era como se cada aplauso, cada agradecimento, cada lágrima compartilhada fosse um tijolo na reconstrução da dignidade que me haviam arrancado. Mas o auge dessa ascensão inesperada veio quando, em uma manhã cinzenta, acordei com o som insistente do telefone do alojamento onde agora vivia. Era um jornalista de um canal de televisão nacional. Havia ouvido falar de mim e queria gravar uma reportagem. Aceitei com receio, sem imaginar a dimensão que aquilo tomaria. No dia marcado, câmeras e microfones foram colocados diante de mim e mais uma vez contei a história, sem alterar um detalhe, sem romantizar, apenas expondo a realidade nua daquilo que sofri. A reportagem foi ao ar na noite seguinte e em questão de horas se espalhou pelo país. De repente, eu não era mais apenas uma voz em pequenos eventos. Eu era manchete, era símbolo de superação, era assunto em debates e mesas redondas. Pessoas que nunca me conheceram enviavam mensagens de apoio, dizendo que minha trajetória lhes dava coragem para enfrentar suas próprias lutas. Aquele homem que fora descartado pela própria família agora era visto como exemplo de resiliência por uma nação inteira. E foi nesse exato ponto que compreendi. A vida não apenas me dera uma segunda chance, mas me colocara em um palco que jamais imaginei pisar. Não pedi por isso, não busquei, mas fui conduzido até ali pelo mesmo acaso que começou com uma porta de vidro aberta em uma manhã qualquer. Era a prova de que nem mesmo a mais cruel das traições pode determinar o fim de um homem que insiste em resistir. Eu não sabia ainda, mas essa ascensão inesperada em breve cruzaria oceanos e chegaria aos olhos daqueles que acreditaram que haviam me apagado da história. Eles, no conforto da casa que parecia tão distante de mim, ligariam a televisão e veriam meu rosto estampado em rede nacional, ouviriam minha voz denunciando o abandono e celebrando a sobrevivência. E nesse instante, percebi que minha vitória já não era apenas minha. Era uma vitória contra a crueldade, contra o desprezo, contra a injustiça que tentaram me impor. Eu nunca me considerei um homem destinado aos holofotes, muito menos alguém que seria visto por milhares de pessoas em uma tela de televisão. Sempre fui discreto, daqueles que trabalham em silêncio, que se orgulham daquilo que constroem com suor, sem esperar reconhecimento além do olhar de gratidão da própria família. Mas, ironicamente, foi quando essa mesma família me abandonou que a vida decidiu me colocar no centro de uma narrativa que ninguém poderia ignorar.
E tudo começou naquela noite em que a reportagem sobre mim foi transmitida em rede nacional. Eu estava no alojamento da organização, sentado em uma poltrona gasta, cercado de outros homens e mulheres que, como eu, tinham sido resgatados do esquecimento. A televisão da sala comum, geralmente ligada em programas de variedades ou noticiários locais, agora exibia meu rosto. Ver-me ali, de terno simples emprestado pela própria organização, falando diante das câmeras, foi uma experiência surreal. Minha voz, que tantas vezes ecoara apenas para o vazio das ruas, agora narrava a milhares de pessoas o peso da solidão, da traição e da reconstrução. O jornalista havia feito questão de destacar cada detalhe. O abandono cruel em um país estrangeiro, as noites de fome, os pequenos trabalhos que me deram fôlego, até chegar ao momento em que fui acolhido pela instituição. O impacto foi imediato. Na mesma noite, começaram a chegar mensagens para a organização, de pessoas que queriam ajudar, oferecer apoio, enviar donativos. Eu, que até pouco tempo mendigava um pedaço de pão, agora era visto como símbolo de esperança, como alguém capaz de inspirar outros a não desistirem, mesmo quando tudo parecia perdido. A reportagem não se limitou a contar minha história. Ela a transformou em um manifesto sobre a importância da dignidade humana, e isso tocou fundo no coração de muita gente. No dia seguinte, meu rosto estava estampado em sites de notícias, jornais impressos e até nas redes sociais. Havia quem comentasse indignado sobre o abandono que sofri, quem me chamasse de exemplo, quem dissesse que minha história os fazia refletir sobre como tratavam os próprios pais. Eu lia cada uma dessas palavras com um misto de emoção e incredulidade, como se ainda não acreditasse que estavam falando de mim. Era como se a vida tivesse decidido devolver em forma de reconhecimento público tudo aquilo que me foi arrancado em silêncio. O mais impressionante, no entanto, foi perceber que minha história não ficou restrita àquele país. Em poucos dias, jornais de outros lugares começaram a repercutir a matéria. Traduziram meu depoimento, falaram sobre a crueldade de ser abandonado pela própria família e sobre a força de se reconstruir em meio ao nada. Recebi convites para entrevistas em programas de rádio e até para participar de um documentário sobre superação. Tudo isso parecia distante demais da realidade que eu vivera um mês antes. Mas ali estava eu, aprendendo a lidar com uma visibilidade que jamais buscara, mas que agora me era entregue como resposta da vida. Enquanto o mundo comentava, eu não conseguia evitar o pensamento de que, em algum lugar, minha filha e o marido dela também assistiam àquelas imagens. Eu os imaginava sentados no sofá, incrédulos, talvez rindo de nervoso, talvez se irritando ao perceber que a narrativa que quiseram construir, a do velho inútil, descartável, que não faria falta alguma, estava sendo destruída diante de milhões de olhos. O homem que eles acreditaram condenar ao esquecimento agora era exaltado publicamente, não por riqueza, não por poder, mas por coragem e resistência. Essa ironia me atravessava como uma chama quente, não como vingança cega, mas como um consolo profundo. Os dias seguintes foram um turbilhão. A cada entrevista, a cada encontro, eu era lembrado de que minha dor havia se transformado em voz para muitos que nunca tiveram chance de falar. Conheci pessoas que me abraçaram chorando, dizendo que também haviam sido rejeitadas por aqueles que deveriam amá-las. Ouvi relatos de filhos arrependidos, de famílias que, ao conhecerem minha história, decidiram mudar a forma de tratar os mais velhos. E a cada relato, eu sentia que algo dentro de mim se reconstruía, tijolo por tijolo, até que finalmente compreendi. Eu não era mais a vítima que fora deixada em uma calçada. Eu era a prova viva de que a dignidade pode renascer, mesmo depois da maior das quedas. Naquela semana, a organização recebeu tantos apoios que decidiu ampliar seus projetos e me colocaram como um dos rostos dessa expansão. Vi meu nome em folders, em campanhas, em murais. Pessoas me reconheciam nas ruas, vinham apertar minha mão, agradecer, tirar fotos. Eu aceitava tudo com humildade, mas dentro de mim havia sempre o eco da lembrança. Vamos ver como você se vira sem ter como voltar. Pois agora eu estava voltando, não para eles, mas para mim mesmo. Voltando a existir, a ser respeitado, a ser lembrado não como fardo, mas como exemplo.
E assim, de forma inesperada, a notícia que estourou na televisão não apenas mudou minha vida, mas também me colocou em uma posição que nunca imaginei. Eu era, agora, a voz daqueles que foram silenciados, e cada palavra minha carregava o peso de algo maior do que minha própria dor. Mas o que eu ainda não sabia é que esse mesmo noticiário, que para mim era esperança, para minha filha e meu genro, seria o prenúncio de um choque que eles jamais esqueceriam. Porque nada fere mais do que ver, em público, o triunfo daquele que você tentou destruir em segredo. A reportagem havia ganhado dimensões que eu jamais imaginei. Mas o que mais me intrigava não era a repercussão entre estranhos, e sim o impacto que ela teria sobre aqueles que haviam me condenado ao esquecimento. Não demorou para que a vida tratasse de me dar essa resposta. Em uma noite de domingo, quando finalmente tive coragem de perguntar ao jornalista que produziu a matéria se sabia da reação do público, ele me mostrou comentários que chegavam pelas redes sociais. Entre os milhares de apoios e mensagens de solidariedade, havia também menções que vinham de onde eu menos esperava. Pessoas que diziam conhecer minha filha, vizinhos que comentavam sobre o genro, conhecidos que relatavam a surpresa de ver meu rosto estampado em rede nacional. Aquilo me atravessou com um misto de dor e satisfação. A certeza de que naquele mesmo instante eles também me viam e eram obrigados a encarar a verdade que tentaram apagar. Eu os imaginei no sofá da sala, em frente à televisão, surpresos e ao mesmo tempo incomodados. Talvez no início tenham rido, acreditando que não passava de uma encenação ou de uma versão exagerada. Mas a cada detalhe, a cada palavra minha narrando o abandono, a cada imagem de mim trabalhando, sobrevivendo, erguendo-me com a ajuda de desconhecidos, a máscara deles devia estar se quebrando. Não havia como negar. Não havia como esconder. Milhões de pessoas sabiam agora o que eles fizeram, e o peso da vergonha não se lava com silêncio. Vizinho algum deixaria de comentar, colega de trabalho algum fingiria não ter assistido. A crueldade que praticaram já não era segredo familiar, mas ferida exposta diante de todos. Eu quase podia ouvir a voz irritada do genro tentando se defender, dizendo que era mentira, que eu estava exagerando, enquanto minha filha, acuada, buscava justificativas que soariam vazias até para ela mesma. Porque, no fundo, ambos sabiam, não havia desculpa para o que fizeram. E talvez o mais doloroso para eles não fosse apenas a exposição, mas o contraste entre a imagem que tentaram me atribuir, a de um homem inútil, descartável, e a realidade que agora se impunha diante dos olhos do mundo. Eu era visto como símbolo de resiliência, enquanto eles se revelavam cruéis e covardes. Recebi relatos de que minha filha foi vista chorando ao sair de casa nos dias seguintes à exibição da reportagem. Não sei se eram lágrimas de arrependimento verdadeiro ou apenas o reflexo da vergonha de ter sido desmascarada. Quanto ao genro, disseram que caminhava com o olhar altivo, tentando sustentar uma postura de superioridade, mas a cada passo parecia mais irritado com os cochichos e olhares atravessados. É difícil carregar a arrogância quando todos ao redor sabem da sua maldade. Eles haviam apostado no meu desaparecimento, na minha invisibilidade, mas o que conseguiram foi exatamente o contrário. Transformaram-me em presença marcante, em voz amplificada. Enquanto isso, eu continuava a receber convites, abraços, mensagens de apoio. Cada vez que subia a um palco ou concedia uma entrevista, eu sentia que meu testemunho não era apenas meu, mas de todos aqueles que já haviam sido esquecidos por quem mais deveriam confiar. E esse contraste entre minha ascensão inesperada e o silêncio desconfortável em que minha filha e o marido dela estavam mergulhados era a verdadeira justiça que eu nunca imaginei alcançar. Não precisei levantar um dedo contra eles. Não precisei buscar vingança direta. A vida, com sua ironia implacável, tratou de dar a eles exatamente o que mereciam. O peso do próprio desprezo refletido de volta, só que agora diante de todos. Houve um momento, no entanto, em que a lembrança do rosto da minha filha ainda me feriu de forma cruel. Por mais que eu soubesse que ela havia compactuado com tudo, por mais que eu tivesse ouvido sua risada cúmplice quando fui expulso do carro e deixado à própria sorte,
Ainda havia dentro de mim um resquício de pai, uma voz que insistia em buscar nela um lampejo de arrependimento. Essa voz, contudo, foi se apagando à medida que percebia que o arrependimento dela não vinha de compaixão, mas do incômodo de ter sido exposta. Ela não chorava por mim, mas por si mesma, pela imagem social que se desmoronava, pelos julgamentos que agora a cercavam. E isso, de certa forma, me libertou. Não havia mais nada a esperar deles. O choque que sofreram ao me ver na televisão era apenas o primeiro de muitos. Eu já não era mais prisioneiro da necessidade de ser amado por quem me rejeitou. Agora meu valor era reconhecido por quem me via como humano, por quem realmente se importava. Minha vitória não estava em fazê-los sofrer, mas em mostrar, sem palavras dirigidas diretamente a eles, que eu não apenas sobrevivi ao abandono, como renasci mais forte. E assim, enquanto eles se fechavam em sua vergonha e tentavam, em vão, abafar os comentários que cresciam ao redor, eu seguia cada vez mais firme em minha nova trajetória. Eu sabia que ainda havia muito por vir, que a vida ainda me reservaria desfechos inesperados. Mas já era certo que nada poderia apagar o que havia acontecido. O mundo sabia da verdade, e essa verdade nunca mais poderia ser enterrada. O choque da família cruel não era apenas uma reviravolta momentânea, mas a sentença definitiva de que, por mais que tentassem, jamais conseguiriam me apagar. Depois de tudo o que vivi, depois de cada noite em que o frio parecia querer apagar minha existência, depois de cada humilhação transformada em força, compreendi que a verdadeira resposta não viria das palavras ditas em voz alta, nem dos confrontos diretos. Minha filha e o marido dela haviam me colocado na escuridão, tentando me reduzir ao nada. Mas foi justamente nesse nada que eu reencontrei a centelha que me manteve vivo e me guiou até onde jamais imaginei. Agora, com meu rosto conhecido, com minha voz multiplicada em jornais, rádios e televisões, com pessoas que jamais ouviram meu nome me tratando com respeito e gratidão, percebi que já não havia necessidade de gritar contra aqueles que me traíram. Minha vingança, se é que assim pode ser chamada, seria o silêncio carregado de dignidade, o mesmo silêncio que tantas vezes usei para suportar a dor, mas que agora se transformava em arma mais poderosa do que qualquer acusação. Nos dias que seguiram à explosão da reportagem, começaram a surgir tentativas de contato. Primeiro mensagens tímidas, enviadas por números que reconheci de imediato. Meu genro tentando esconder a arrogância em frases mal ensaiadas de preocupação. "Queremos conversar." "Você está bem?" escreveu ele, como se não fosse óbvio que estavam desesperados com a repercussão. Não respondi. Depois vieram as chamadas insistentes, primeiro da minha filha, depois da própria sogra dela, como se quisessem cercar a situação e encontrar uma brecha para me alcançar. O telefone tocava e eu deixava tocar até que o silêncio voltasse a preencher o quarto. Não era vingança fria, era apenas a constatação de que nada havia a ser dito. Não era a mim que queriam de volta, era a imagem deles que tentavam salvar. Soube por conhecidos que eles passaram a andar cabisbaixos, evitando vizinhos, tentando mudar de assunto sempre que alguém mencionava meu nome. O genro, que antes fazia questão de zombar da minha idade e da minha lentidão, agora evitava qualquer conversa em público. Minha filha, aquela que um dia carreguei nos ombros, agora se via obrigada a carregar sozinha o peso da vergonha. E esse peso parecia mais insuportável do que qualquer fardo que eu tivesse representado para ela. Mas ainda assim, em meu coração, não havia prazer em vê-la assim. Havia apenas uma tristeza silenciosa, como a de um pai que finalmente compreende que certas feridas nunca serão curadas. Continuei meu trabalho na organização, agora mais intenso do que nunca. Era procurado por pessoas que viam em mim um exemplo, e cada vez que contava minha história, sentia que uma parte da dor se transformava em força coletiva. O mundo já não me via como vítima, mas como sobrevivente. E isso, mais do que qualquer resposta direta, era o que verdadeiramente importava. Certa noite, enquanto caminhava pelas ruas iluminadas da cidade que outrora me viu dormindo ao relento, parei diante de uma vitrine e vi meu reflexo.
Não era mais o homem desesperado, de roupas rasgadas e olhar vazio. Agora havia firmeza em meus olhos, havia vida em meu semblante. Sorri para aquele reflexo, não em vaidade, mas em reconhecimento. Sobrevivi, resisti e, mais do que isso, me transformei. Foi nesse instante que compreendi o poder da resposta silenciosa. Eu não precisava enfrentá-los, não precisava devolver as ofensas na mesma moeda. O simples fato de estar de pé, de ser ouvido, de ser respeitado, já era a resposta que eles jamais poderiam calar. O silêncio que escolhi não era omissão, mas a forma mais contundente de mostrar que não dependia mais deles para existir. Minha filha e o marido dela podem ter rido quando me deixaram na calçada. Podem ter acreditado que nunca mais ouviriam falar de mim. Mas o mundo ouviu. E esse mundo agora me enxergava de uma forma que eles jamais foram capazes. A vida lhes mostrou que a crueldade pode até silenciar por um tempo, mas sempre encontra o caminho de voltar, multiplicada, transformada em verdade incontestável. Assim, segui adiante, em paz com minha escolha. Não havia necessidade de reencontro, de discussões, de explicações. Minha história já havia sido contada, minha dignidade já havia sido recuperada e a resposta já estava dada da forma mais clara possível. Não com gritos, não com acusações, mas com o silêncio da vitória moral, aquele que ecoa mais alto do que qualquer palavra. E foi assim que aprendi que às vezes não é preciso devolver o mal com o mal. Basta viver, basta resistir, basta seguir adiante com firmeza e dignidade. Porque, no fim, não há resposta mais devastadora para quem tentou destruir alguém do que vê-lo renascer diante dos olhos de todos, sem precisar sequer olhar para trás.